Ó, vocês estão vendo aí que cada coluna dessas que vocês têm, eu vou ter que mandar vocês sair daí. A gente tem P1, P2 e P3, né? Que são as perguntas das colunas 1, da coluna 2 e da coluna 3. Esses dois aqui, não se preocupem que isso vai ser amanhã. A gente vai focar só nessa porque é só um horário, ok? Bom, antes de a gente começar a falar sobre Guerra Fria, primeiro a gente tem que saber o que é capitalismo e o que é socialismo, tá? O que é capitalismo? Ele é baseado na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, fábricas, terras e empresas. E o socialismo, ele defende a propriedade coletiva ou estatal dos meios de produção, buscando a igualdade econômica. Enquanto esse, ele busca que fique todos os meios de produção na mão de empresários ou na mão privada, ou seja, de outras pessoas, o socialismo defende que fique na mão do Estado, na mão do governo, né? E que tenha uma igualdade econômica entre as pessoas, não tenha desigualdade entre eles, tá? O objetivo principal do capitalismo é o lucro, ou seja, alcançado pelo meio de competição do mercado, ou seja, ele está visando o dinheiro, tá? Por isso que o nome capitalismo já vem disso, é do capital, capital significa dinheiro, tá? A economia ela é regulada pela lei de oferta e demanda, com uma mínima intervenção estatal, ou seja, quando tem muita demanda, vai crescer a oferta desse produto. Ou seja, vamos supor, papel higiênico está uma demanda muito alta das pessoas comprarem, um exemplo. Então, vai aumentar a oferta de papel higiênico, né? É um produto que as pessoas querem comprar. Quanto mais tem demanda, ou seja, as pessoas querendo comprar, mais vai haver a oferta, tá? Aí também tem a regulagem de preço com isso, tá? Mas não precisa entender muito sobre isso. Nossa aula não é focada em preço de produto. O destaque para a liberdade individual, onde as pessoas escolhem como produzir, consumir e investir. Porém, tu tem a liberdade para escolher. Porém, no capitalismo, tem monopólios. O que são monopólios? São empresas que elas dominam certas áreas de alguma venda de um produto. Eu vou citar uma loja, que eu compro muita coisa na internet, que é a Amazon, tá? Eu não sei se você sabe, mas na internet a gente pode comprar livro, né? Você sabe, eu não sei se você já pesquisaram, o livro é muito caro, né? 50, 60 reais. A Amazon, ela sabe que tem livraria, né? No shopping, tem loja de revista, de livro, entre outras lojas. O que a Amazon faz? Ela baixa o preço lá para baixo, o dono da Amazon perde dinheiro, mas ele quer que todo mundo compre na loja dele. Ou seja, se em todas as lojas um livro tal está de 50 reais, na Amazon vai botar 30, 20, 10, porque ele quer que o pessoal compre na dele para não comprar nas outras. Aí acaba de que tem muita livraria que faliu por causa disso, porque essa loja ela está colocando tanto desconto que as outras lojas não podem competir com ela. Então, às vezes, essa competição, né, entre pessoas, entre empresários, acaba sendo meio desigual. Quando esse cara, dono da Amazon, ele é bilionário, é o terceiro maior, homem mais rico do mundo, tá? Agora falando sobre o socialismo. O foco está na distribuição justa de recursos e oportunidades para toda a sociedade. Geralmente, eles focam em ter ali o coletivo, né? Distribuição de renda toda coletiva. O exemplo que a gente tem vai ser a União Soviética, né? Que geralmente o pessoal tinha qualidade de vida que eu falo para vocês, moradia, poder de comprar as coisas para comer, entre outras coisas, tá? Eles tinham essa qualidade de vida. O Estado, ou a sociedade organizada, desempenhava um papel central na economia e na redução de desigualdades. Em comparação dos dois, eu acho e eu creio, pesquisando sobre, que esse aqui ele é menos desigual. Quando eles vão comparar os dois, geralmente eles falam que o capitalismo ele tem mais dinheiro, ele faz o país ser mais rico, só que esse daqui ele tem mais qualidade de vida para as pessoas, né? Por exemplo, tu pode pensar que o capitalismo ele deixa o país rico. O Brasil, por exemplo, ele é rico em PIB, mas o Brasil não tem pobreza? Tem pobreza. Então, que adianta ele ter 1 trilhão de reais como produto interno bruto, né, que é o dinheiro do país,
se tem pessoas passando fome no Brasil, né? É uma contradição. Contradição é quando tem muito dinheiro, mas mesmo tendo muito dinheiro, o Brasil não é um país pobre. Ele é capitalista, tá? Já a China, que ela é socialista, ela lá não existe mais fome na China, vocês sabem. Pobreza eu não sei dizer para vocês. Eu acho que tem gente que tem menos dinheiro, outras que tem mais dinheiro. Eu acho que isso é tradicional em todo o país. Mas lá, geralmente, eles têm uma qualidade de vida melhor do que os brasileiros, por exemplo. O Brasil, por exemplo. Os Estados Unidos, você pode pensar que é um país muito legal, etc. Os Estados Unidos também tem muita pobreza lá. Nova York, se for pesquisar, porque ninguém mostra isso, mas Nova York, naquelas ruas, naqueles prédios, tem um monte de gente drogada, que fica lá dormindo na rua, porque a maioria do pessoal lá está na pobreza. Tem gente lá que mora nem em carro, para ter ideia, porque está tão caro, tu conseguir alugar um prédio, um apartamento para morar, tá? Só que o que eu quero para vocês pensarem na geografia, a gente está falando sobre geopolítica. Não existe bom e não existe ruim. Então não vem dizer, o capitalismo é bonzinho e o socialismo é malvado, ou o socialismo é bonzinho e o capitalismo é malvado. Quando a gente vai estudar geografia, a gente tem que esquecer esse negócio de bom e mal. Aqui não existe bom e mal. Aqui existe a gente ver qual dos dois funciona em determinadas coisas, tá? Como a gente vai ver mais na frente. Aqui vocês podem ver o exemplo de um país capitalista, que no caso é os Estados Unidos. Aqui é a bandeira dele, lá em Washington. E aqui vocês podem ver um soldado soviético. Esse país não existe mais, a União Soviética, mas que foi um exemplo de um país muito forte, que era socialista. Hoje em dia é ocupado pela China, mas na época da Guerra Fria era a União Soviética, tá? Que era a união de vários países, que era a Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Azerbaijão, Armênia, esses países todos. Aí aqui a gente tem 3 pontos importantes para a gente falar sobre essa parte da Guerra Fria. As superpotências, que vão ser 2 países que vão ser muito fortes no mundo, ou seja, eles 2 vão ser os mais ricos do mundo, vão ser os mais poderosos, tá? Ou seja, um país nessa época, ou ele decidia ser aliado ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. O Brasil, por exemplo, ele ficou muito mais do lado dos Estados Unidos. Só que o Brasil ele foi muito neutro. Teve épocas que o Brasil era neutro e teve épocas que ele era do lado dos Estados Unidos. Vocês vão ver mais na frente sobre isso. Aí a gente tem um confronto ideológico. Esse nome ideológico é a mesma coisa que ideia, né? Você vê que o capitalismo é uma ideia e o socialismo é uma ideia diferente, né? Então, tem esse confronto. Os Estados Unidos vai dizer, o capitalismo funciona melhor. Enquanto a União Soviética vai dizer, não, o meu socialismo ele funciona melhor do que o seu capitalismo, né? Então vai ter esse confronto dessas 2 ideias, tá? Aí também vamos ter os blocos de influência. Eles vão fazer tipo um grupinho, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor. A gente vai ter a OTAN, né? Que vai ser um grupo comandado pelos Estados Unidos. Aí ele vai perguntar, Inglaterra, tu não quer fazer parte da OTAN? Porque é uma organização para, caso ocorra uma guerra em um país que participa desse grupo, os outros países que são desse grupo vão ajudar eles a derrotar esse oponente da guerra, né? A mesma coisa acontecia com o Pacto de Varsóvia. No caso, a União Soviética que criou ele. Aí nele tinha os seus aliados. Na época, era União Soviética, Iugoslávia. Iugoslávia não existe também mais. Iugoslávia hoje é a Sérvia, Kosovo, esses países que eu coloquei para vocês fazerem o trabalho, tá? Então a gente vai ter esses 3 pontos importantes que a gente vai estudar sobre. Com isso, vamos para a primeira pergunta. Lembrando que é só a coluna verde. Hoje é só a verde, amanhã vai ser as outras 2 cores, tá? Quais eram as superpotências durante a Guerra Fria? Letra A, Alemanha e Japão. Letra B, Estados Unidos e União Soviética. C, China e Índia. Ou D, França e Reino Unido. Eu quero que vocês anotem de caneta, tá? E se errar, fica ou errado. Não tem segunda chance não, errou.
você vai colocar apenas a letra. Se tu acha que é a letra A, tu vai colocar letra A. E de preferência, colocam com letra maiúscula a letra. Fica melhor na hora de corrigir. Quando vocês terminarem, vocês me avisam. Não. Eu vou falar só amanhã quando a gente terminar a aula. Já todo mundo? Já? Eu vou ler de novo. Quais eram as superpotências durante a Guerra Fria? A. Alemanha e Japão. B. Estados Unidos e União Soviética. C. China e Índia. Ou D. França e Reino Unido. Já? Posso passar para a próxima? Qual era o principal confronto ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética? Letra A. Monarquia versus democracia. Versus é contra. Versus democracia. B. Capitalismo versus socialismo. C. Nacionalismo versus internacionalismo. Ou D. Comunismo versus imperialismo. Tá fácil. Já mandou mais. Pode ser, mas eu disse que a minha preferência é maiúscula. Mas se quiser escrever minúsculo, não tem problema. Vou repetir a pergunta. Qual era o principal confronto ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética? A. Monarquia versus democracia. B. Capitalismo versus socialismo. C. Nacionalismo versus internacionalismo. Ou D. Comunismo versus imperialismo. Já? Então tem para vocês pensar. Se eu já escrevi, como é que eu vou pensar? Já? A minha sugestão é que vocês fazem individual, porque tu está aprendendo, tá? É um assunto novo. Se tu errar, não tem problema, tá? Porque quando eu pegar esse papel, eu vou corrigir, mas eu quero ver, essa pessoa acertou 5 perguntas, 7 perguntas, porque ela entendeu o que eu expliquei. Eu quero saber se tu entendeu. Porque se tu não entendeu, eu volto e explico de novo. Entendeu? Por quê? Não, agora não. Posso passar para a próxima? Qual organização foi criada pelos Estados Unidos e seus aliados como parte da formação dos blocos de influência? Qual foi o bloco criado pelos Estados Unidos? Letra A, ONU. B, Pacto de Varsóvia. C, OTAN. Ou D, FMI. É individual. Não, tu pode estar falando uma resposta errada, todo mundo vai atrás. Então não pode errar na prova e nos trabalhos. Você pegou um? Posso? Posso começar? Posso? Pode. Todo mundo já fez? Não fez ainda, cara? Então deixa eu voltar. Agora vamos falar sobre o início da Guerra Fria, tá? Como foi o início da Guerra Fria? Ele foi bem no final da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que na época quem ganhou foi os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e a França. Eles eram aliados para derrotar a Alemanha e o Japão. O mundo passou por uma reorganização política e econômica. As alianças entre as potências vencedoras começaram a desmoronar. Ou seja, a União Soviética e os Estados Unidos eles eram aliados contra a Alemanha e o Japão. Só que depois que acabou a guerra, eles não tiveram mais amizade nenhuma, não tiveram mais aliança nenhuma. Surgiram os Estados Unidos e a União Soviética, marcando o início da Guerra Fria. Porque eles nunca se deram muito bem, eles dois.
Só que como eles tinham um inimigo maior na Segunda Guerra, eles deram uma trégua para se aliarem para lutar contra a Alemanha e o Japão. E a Itália também. Tá? Ó, nessa época, eles fizeram reuniões, que são chamadas de conferências. Que é quando eles vão para um país, eles vão conversar sobre algum assunto mundial, tá? Nessa época existiam as conferências de Yalta e Potsdam, que é lá na Europa, tá? Essas conferências realizadas em 1945, ou seja, no mesmo ano que acabou a Guerra Mundial, a Segunda. Os líderes dos aliados para decidir o futuro do mundo pós-guerra. Em Yalta, delinearam planos de divisão da Alemanha e criação das Nações Unidas. Nessa época vai existir a ONU. A ONU antes disso não existia, tá? Em Potsdam, já com mais desconfiança mútua, ficou evidente o início da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lembre-se esses dois nomes, tá? URSS é a União Soviética, EUA, Estados Unidos. Não esqueça. EUA é Estados Unidos, RRS é União Soviética. URSS é União Soviética. União da República Socialista Soviética. Esse mesmo. Aí aqui vocês podem ver ele sentado, é porque a foto cortou. Mas aqui está, como é o nome dele, meu Deus, Stalin. E aqui está o presidente dos Estados Unidos. Acho que aqui não tem ninguém que fez aquela foto daquele gaúcho, né? Não. Certo. Tá, e aí eles começaram, gente, nessa época, a Alemanha, como ela perdeu, o líder dela se matou porque ele não queria... Se suicidou. Se matou, se suicidou, é a mesma coisa. A Alemanha ficou sem líder, né? Aí, esses três que ganharam, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, eles queriam, e a França também, tá? E eles queriam dividir a Alemanha em pedaços. Cada um estava com um pedaço da Alemanha, tá? Aqui vocês podem ver o presidente dos Estados Unidos, da Inglaterra e da União Soviética, tá? Eles eram chamados de presidente. Na Inglaterra, eles chamavam de primeiro-ministro. Mas primeiro-ministro é a mesma coisa que presidente, porque na Inglaterra tem rainha, que era a rainha Elizabeth, e agora é o filho dela. Sempre teve rainha lá, tá? Aí aqui está a mesa, eles discutindo sobre o que eles iam fazer com dividir a Alemanha, tá? Aí aqui, ó, nessa época, os Estados Unidos ele fez outra coisa, que foi a doutrina Truman, anunciada em 1947, depois de 2 anos da reunião que teve. Ele marcou o engajamento dos Estados Unidos contra a expansão do comunismo. Comunismo é quase a mesma coisa, não é a mesma coisa, é quase a mesma coisa que o socialismo. Então, toda vez que ele fala comunismo, é quase como se fosse o socialismo. Eles são meio que duas ideias quase iguais, tá? Então, quando você vê o nome comunismo, também pode ser falado como socialismo, mesmo ele tendo uma diferença, mas eles são do mesmo pensamento, vamos dizer assim, tá? Ele não gostava, os Estados Unidos não gostavam do comunismo nem do socialismo. E com isso, ele intensificou a divisão da Alemanha. Aí nessa época, eles repartiram a Alemanha em 2, tá? Ficou o Ocidente capitalista, com o pensamento dos Estados Unidos, e eles chamaram essa parte de República Federal da Alemanha, tá? Essa que existe até hoje. A outra ficou com a União Soviética, outro pedaço da Alemanha, e foi chamada de República Democrática Alemã. Entendeu? Eles eram 2 Alemanhas nessa época. Se tu for pesquisar no Google, tu vai ver que na época da Copa do Mundo, a Alemanha tinha 2 times diferentes. O Brasil, por exemplo, ele jogou contra a Alemanha Oriental, que é essa aqui, ó. Tu não dá nem vivo. Alemanha Oriental. Aí teve outros países que também jogaram contra a Alemanha Ocidental, que eram diferentes, tá? Então, só para vocês não se esquecerem disso. A Alemanha Ocidente Ocidental, era comandada pelos Estados Unidos. E a Alemanha Oriente, era comandada pela União Soviética, tá? Não esqueçam disso. Nenhuma dúvida? Não? Não, Tem? pega no banheiro. O quê? Não,
Pode falar? Pode continuar? Então tá. Perguntas? Vai. Qual a conferência pós Segunda Guerra Mundial definiu a divisão da Alemanha? Letra A, Conferência de Teherã. B, Conferência de Bretton Woods. C, Conferência de Yalta. Ou D, Conferência de Versalhes. Agora pensem aí e respondam. Vou pensar aqui. Já? Todo mundo já respondeu? Já, todo mundo? Posso passar para a próxima? O que foi a doutrina Truman? O que foi a doutrina Truman? Letra A. Um tratado de paz entre os Estados Unidos e a União Soviética. B. Um plano de reestruturação econômica da Europa. C. Uma política de contenção ao comunismo. Ou D. Uma aliança militar contra o Japão. E aí? Não tem nenhuma pergunta difícil, né? Não tem. Eu não tô achando. Você tem uma dela agora, né? Já? Posso continuar? Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, tá? Que vai ser os primeiros satélites e as viagens espaciais desses dois países, tá? Eles, se você não tem ideia, os Estados Unidos e a União Soviética, eles foram os primeiros a pensar em sair do planeta, né? Viajar pelo espaço, para conhecer o que tinha fora do planeta Terra, tá? Ó, a corrida espacial, ela começou como uma demonstração tecnológica e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nessa época, até hoje em dia acontece isso, um país que consegue lançar um satélite no espaço, ele é considerado um país que tem uma alta tecnologia no mundo, tá? O Brasil, para ter ideia, ele nunca lançou nenhum satélite. E a Índia, ela lançou ano passado o seu primeiro satélite, entendeu? Ó, o lançamento do satélite soviético Sputnik em 1957 marcou o início dessa competição, seguido por marcos como a chegada do homem à Lua pelos Estados Unidos em 1969, tá? O primeiro lançamento de satélite foi da União Soviética, o Sputnik, tá? E o primeiro homem à Lua foi dos Estados Unidos, que é esse cara aí, ó, que é o M. Armstrong, alguma coisa assim, tá? Tchau, infelizmente. Aí aqui vocês podem ver as duas imagens, que é o lançamento do foguete, e esse aqui é a foto que ele tirou, colocando a bandeira dos Estados Unidos na Lua, tá? Graças a Deus. Pode falar. O que foi que ele falou? Vamos voltar a imagem? Não. A bandeira do quê? Eu acho que sim. Não. Eu acho que sim. Eu fui ano passado na Lua e ela... Aí aqui, ó. Aqui é o satélite Sputnik da União Soviética. Tá? Ele lançando e ele na atmosfera da Terra, tá? Ele lá no espaço. Aí outra coisa também que aconteceu nessa época foi o começo de arma nuclear, que é a pior arma que existe no mundo, para matar muita gente em poucos segundos, tá? A bombas nucleares, bomba atômica, essas coisas todas. Ó, nessa época, ó gente,
Ó, durante a Guerra Fria, o desenvolvimento de armas nucleares simbolizou o equilíbrio do conceito de destruição múltipla assegurada. Tá? Os Estados Unidos e a União Soviética acumularam vários arsenais nucleares como força de dessituação estratégica. Eles queriam essas bombas para tipo assim: olha, não vem querer invadir meu país que tem bomba atômica. Se invadir meu país, eu lanço uma bomba atômica no teu. Entendeu? Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, vocês estão batendo aqui. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, gente, o Japão ele tomou 2 bombas atômicas. Que essas bombas atômicas, elas mataram muita gente em poucos minutos. E eu acho que até hoje tem gente que nasce com doença, por causa que ela tem, como é que se diz? Radiação. Isso. Radiação, que é que faz mal para o nosso corpo, entendeu? Que faz as pessoas nascerem com deformação, doença, câncer, entendeu? Os Estados Unidos lançou 2 bombas nessa época, tá? Outra coisa também que aconteceu era propaganda, tá? Propaganda para chamar atenção, né? E nessa época ele chamava atenção com posters, né? Ou no jornal, ou na televisão, tá? Eles faziam posters para fazer uma propaganda do socialismo ou do capitalismo, tá? Ó, a corrida espacial e armamentista foi acompanhada pela intensa propaganda. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética utilizaram de conquistas para exaltar valores dos seus sistemas políticos e para demonstrar superioridade na opinião pública global. Ou seja, se eles lançaram aquele Homem à Lua, os Estados Unidos botavam: a gente lançou o Homem à Lua, a gente tem tecnologia, o capitalismo é bom, né? Aí quando a União Soviética lançou o Sputnik, eles botavam no jornal ou em televisão: a gente lançou o primeiro satélite, o socialismo é ótimo, ele é tecnológico, entendeu? Então tinha essa propaganda dos 2 lados, de dizer que a ideologia deles era ok, era boa, entendeu? Aí aqui eu tenho 2 exemplos de propaganda nessa época. Aqui é da União Soviética, está escrito em russo, aqui em cima, e eles pisando em cima de pessoas dos Estados Unidos, dizendo que eles são mais fortes que os Estados Unidos, tá? E aqui embaixo é o Tio Sam, que é um boneco da época, que eles chamavam de Tio Sam, dos Estados Unidos. E aqui ele está dizendo assim: ó, você precisa se alistar no exército dos Estados Unidos. Porque ele queria para os jovens na época, eles queriam para eles se alistarem no exército, para ter mais homens lutando nas guerras, tá? Então nessa época nos Estados Unidos, eles lançaram filme, eles lançaram documentário, tudo para dizer que tu se alistar no exército era tu querer salvar tua pátria, tá? Então nessa época eles queriam muito que os jovens se alistassem no exército, tá? Os Estados Unidos. Fala. Traduz aquele lá para virar funcionário. Não, esse daí eu não sei traduzir. O outro eu sei, esse aqui eu não sei. Continue. Que eu não sei? Tem como usar para saber, mas eu não deu tempo. Gente, agora para finalizar esse primeiro ponto da gente, a gente tem o fim da Guerra Fria, tá? Ó, a primeira... Ei, gente, presta atenção. A primeira coisa que aconteceu para ter o fim da Guerra Fria, tá? Foi a perestroika e glasnost. Foi 2 políticas feitas por um presidente da União Soviética, tá? Presta atenção, gente. Ó, sob a liderança de Mikhail Gorbachev, a União Soviética introduziu reformas, que é a perestroika, ou seja, uma reconstrução econômica, e glasnost, que é a transparência política, na década de 1980. Essas iniciativas buscavam modernizar o socialismo. Tipo assim, o socialismo ele tinha ideia, e esse presidente, ele queria meio que mudar o socialismo para outro jeito, entendeu? E com isso, mas também abriram caminho para críticas e fragilizaram o controle centralizado. Ou seja, esse presidente ele não tinha muita força como teve Lenin e como teve Stalin, que eram 2 presidentes antes dele. E acaba que ele não tinha tanta força para continuar essa ideia, esse sistema socialista, tá? Gente, vocês estão conversando demais.
Ó, em 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida. Movimentos separatistas e crescimento de insatisfação interna contribuíram para o colapso do bloco socialista. Foi meio que assim. A Ucrânia, vamos supor, a Ucrânia, o Cazaquistão, eles não estavam satisfeitos com estar naquela união de países, né? Então, o Turcomenistão, o Afeganistão, esses países, Afeganistão não, Turcomenistão, o Cazaquistão, eles estavam insatisfeitos em estar ali com a União Soviética, porque não estava mais dando certo aquilo. E com isso eles foram se separando. A Ucrânia quis ser país independente, o Cazaquistão quis ser independente, o Azerbaijão quis ser independente, tá? A Mongólia quis ser independente, e foi dissolvendo, eles foram se desunindo, tá? E com isso teve o fim da União Soviética, tá? E com isso, como o fim da Guerra Fria, só para vocês terem, a Guerra Fria não foi uma guerra, tá? Ela foi só meio que eles não se bicando. Aí eles ajudavam outras guerras. Tipo assim, vamos supor que eu sou os Estados Unidos e Carlos é a União Soviética. Vamos supor que Safira e Rayane são dois países diferentes. Elas estão em guerra. Se o Carlos Eduardo apoiar a Rayane, que ele é um país ajudando em armas, em bombas atômicas, por exemplo, alguma coisa, ou tanques nucleares, exército, eu apoiaria Safira porque é contra quem está apoiando ele, entendeu? Tipo, se tu apoia uma pessoa, eu apoio o oponente que tu está apoiando, entendeu? Eles nunca brigavam entre eles sempre ajudavam outros países em guerra, entendeu? Tipo, guerra da Coreia, guerra do Vietnã, guerra do Afeganistão. Se os Estados Unidos estivessem ajudando um lado, a União Soviética ia ajudar o outro, entendeu? Era uma guerra só, eles ajudando outros países a brigar, entendeu? Tipo, botando pilha para eles brigarem, entendeu? Aí vamos aqui, essa Guerra Fria era desse jeito que eu falei para vocês, né? Se o teu adversário, ele não existe mais, significa que tu não tem mais oponente, né? Então acabou a Guerra Fria. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos eles virou a única superpotência do mundo. No começo eram os dois, né? E agora virou só os Estados Unidos. Ó, com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos emergiu como a única superpotência global. Essa hegemonia permitiu que os Estados Unidos liderassem a geopolítica mundial, tá? Consolidando influência econômica, militar, cultural em todo o mundo. Para tu ver que os Estados Unidos ele é tão uma superpotência que a maioria dos filmes que a gente conhece vem dos Estados Unidos. Né? Os filmes que tu assiste na Tela Quente, Sessão da Tarde, Netflix, Prime Video, HBO Max, tudo isso vem de lá dos Estados Unidos, a maioria dos filmes, né? Outra coisa, os Estados Unidos eles têm poder também político. Se você não sabe, os Estados Unidos ele tirou o presidente do Brasil. Por quê? Porque ele não quis ele aqui. Eu me esqueci o nome dele agora, foi na época da ditadura militar. Ele achava a China estava crescendo. E ele queria para a China, ele queria o Brasil ser igual à China, sair da pobreza e evoluir para uma potência mundial. Ele foi visitar a China, enquanto ele estava visitando, os Estados Unidos estavam sabendo que ele estava querendo ser meio que socialista, como a China, né? Ele pensava que esse presidente ia trazer o socialismo para o Brasil, que é capitalista. E os Estados Unidos não gostou disso, né? E com isso ele apoiou os militares que eram contra esse presidente e eles tomaram Brasília. Quando o presidente voltou, ele já não era mais presidente, porque os militares tomaram conta do país, entendeu? Isso foi em 1964, que foi a ditadura militar aqui no Brasil. Os Estados Unidos fez a ditadura militar no Brasil. Entendeu? Em 2016 ele de novo tirou um presidente aqui no Brasil, que foi Dilma. Foi o Barack Obama que tirou a Dilma do Brasil. Se tu for ver na internet, a Dilma não tinha tanta acusação, ela não tinha tanta acusação para ela ser tirada como presidente, tá? Antes de você sair, ei, gente, peraí. Antes de você sair, bora lá responder essas perguntas aqui.
Para finalizar. Qual foi o primeiro satélite lançado no espaço durante a guerra espacial? O livro fica contigo, cabeça. Tu não vai fazer a atividade? Letra A, Explorer 1. B, Apollo 11. C, Sputnik ou D, Vostok 1. Gente, não adianta, não dá tempo, o ônibus não vai chegar ainda. O horário termina 11h10, eles passam 11 horas. Mas dá tempo da gente responder essas perguntas ainda. E aí? Ninguém. Eu falei várias vezes. Já todo mundo marcou? Então não precisa tentar. Gente, dá tempo de vocês. O ônibus não vai chegar. Se ele chegar, eu vejo e eu falo com ele. Já, gente? Eu, Gustavo. É valendo nota isso aqui. Já, todo mundo? Já. Qual conceito resume o equilíbrio do poder baseado em arsenais nucleares durante a Guerra Fria? Letra A, guerra de relâmpago. B, destruição mútua assegurada. C, doutrina Monroe. Ou D, política de apaziguamento. Eu falei esse no nome que tá na hora. O nome eles se chamavam na época. Essa aqui eu acho que é a mais difícil. Já, gente? Já? As meninas? Quais reformas foram implementadas por Gorbachev na União Soviética? Letra A, Neodeia e Plano Marshall. B, Glasnost e Perestroika. C, comunismo militarizado e neoliberalismo. D, nacionalismo econômico e descentralização. Essa tá fácil. Acertei na moça. Isso tá certo? Mas eu falei. Já sei. Letra A, Neodeia e Plano Marshall. B, Glasnost e Perestroika. C, comunismo militarizado e neoliberalismo. Ou D, nacionalismo econômico e descentralização. E aí? Já posso passar para o próximo? Já, todo mundo? Vocês mexeram aqui, ó. Já? Posso passar para a próxima? Penúltima para finalizar. Qual evento marcou oficialmente o fim da Guerra Fria? Letra A, queda do Muro de Berlim. B, crise dos mísseis em Cuba. C, dissolução da União Soviética. Ou D, Tratado de Maastricht. C. Só contigo. Tá certo? Não sei. Já, gente? Pensa aí. Tu tá só marcando, tem gente pensando ainda, calma. A letra C. Todo sabe. Já? Última, viu? Última. Amanhã a gente continua. Traga esse papel. Viu? A última. Espera. Que isso? Karen fala. Ela tá daí em pé porque ela vai pra longe. Mora bem aí. Após o fim da União Soviética, qual país emergiu como a única superpotência global? Letra A, China. B, Rússia. C, Estados Unidos. Ou D, Reino Unido. Marquem. Já?